Bom dia, graça e paz. Que a paz de Jesus seja com todos. E hoje eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar a expressão louvar essa tristeza embora? Hoje eu estava lendo Salmo 42. É um salmo muito bonito. Que o salmista, né, o Cântico dos Filhos de Corá, o salmista ele faz uma pergunta para a própria alma dele, que fala: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o Deus da minha salvação. Tá, eu não li, então é mais ou menos nesse sentido. E o salmista ele conversa com ele mesmo. Ele para, ele olha para dentro de si. E ele fala: "Ué, por que que você está triste?" E, obviamente, todos temos tristezas. E ontem eu estava assistindo um vídeo, né, e foi falado que havia 2 tipos de tristeza. Um é a tristeza do arrependimento. É a tristeza onde a gente reconhece que a gente pecou contra Deus, que a gente feriu o coração dele e que por isso a gente sente uma tristeza e a gente leva essa tristeza a Ele em arrependimento e logo depois Ele, com a sua infinita misericórdia, nos perdoa e a nossa alegria é restaurada. E tem a tristeza das circunstâncias. Tem a tristeza em que a gente olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente tem hoje muitos motivos para ficar tristes, mas a gente se deixa levar. E nesse momento a gente entende, a gente age como se a circunstância fosse maior do que o nosso Deus. E isso é um problema, porque se a gente pensa que a gente vai dar graças a Deus só depois que a situação melhorar, é bem provável que a situação demore muito a melhorar, porque essa situação, na verdade, Deus permitiu, obviamente, porque nada acontece sem a permissão dele. E se ele permitiu é porque ele quer mudar alguma coisa dentro da gente. E essa coisa talvez seja a nossa postura diante da tristeza. Quando Deus quer mudar algo dentro de nós, normalmente isso vem com prova. Mudar a nossa mentalidade de reclamar, mudar a nossa mentalidade de querer tudo perfeito, a nossa mentalidade de querer controlar tudo, e isso gera ansiedade, a gente não tem controle sobre tudo, e se a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente quer ter, isso vai gerar aí uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, vai gerar uma série de coisas que nós não fomos projetados para ter, mas que nós, nas circunstâncias, nós criamos. Então a gente precisa parar e começar a olhar para dentro da gente, conversar com a nossa alma e ver por que você está abatida. O que está vendo dentro de ti? E por que é que você está olhando, minha alma? Alma, por que você está olhando para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Deus que é sobre toda e qualquer circunstância? Então, nesse momento, eu venho aqui para orar por você, que você possa olhar primeiro para o alto e depois para a lateral. Porque quando você olha para o alto primeiro, tudo fica pequeno, porque o universo inteiro cabe na palma da mão de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu venho orar por cada pessoa, o som da minha voz, não importa em que época, em que data, mas eu venho orar para que cada uma dessas pessoas venha a olhar para si, olhar para as circunstâncias que estão fazendo perder a alegria, e que nós possamos, Senhor, desviar o nosso foco do que está acontecendo e olhar para Ti. Porque Jesus, ele nos trouxe uma herança, ele pagou com preço de sangue naquela cruz para que nós tivéssemos alegria e paz. E se nós não estamos olhando para a cruz, se nós não estamos olhando para Ti, Deus, se nós não estamos olhando para Jesus, eu peço que o Senhor nos perdoe. E eu venho a Ti em arrependimento, Pai, e te peço que o Senhor renove a nossa mente para que nós possamos vivenciar a alegria que Jesus pagou para nós naquela cruz. Pai, muito obrigada pela obra que o Senhor vai fazer em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Tchau, pessoal. Bom sábado para todos.